Olá Fera 2013, olá Fera QI, meu nome é Hugo Tite, sou professor de Química e a gente vai dar as dicas para o PSS 3 Vestibular 2013, ok? Então, nessa nossa aula, gente, vamos falar do átomo, sobre o modelo atômico, números quânticos, ligações, tabela periódica e vamos encerrar com a parte de ligações químicas, orbitais, moleculares, ok? Então é nessa aula de hoje que a gente vai entender como funciona tudo isso. Professor, é um assunto complicado? Pessoal, esse assunto era um assunto cobrado no PSS 1, muito dele, então, devido, acho que, ter física moderna no PSS 3, para juntar isso com química, então, esse assunto foi para o PSS 3, um assunto que os alunos não têm tanta dificuldade, principalmente o aluno QI, o Fera QI, que o Fera QI já vem com essa bagagem desde o primeiro ano. Então, pessoal, vamos começar falando o seguinte: do que são feitas as coisas? Isso, como assim, professor, as coisas? As coisas que eu digo para você, gente, de uma pequena, sei lá, de uma pedra, o plástico da caneta que você segura, do que é feito isso tudo? Que material é esse? Aí você diz, professor, é metal, é um não metal, inúmeras coisas você diz, mas e no íntimo, dentro dessa matéria toda, o que é que tem? A gente tem o átomo, tá? Professor, mas como assim o átomo? O átomo seria a menor parte da matéria. Por que seria, hein, professor? Seria pelo seguinte, gente, porque hoje sabe-se que existem partículas menores que o átomo. Nessa parte pequenininha existente em qualquer matéria, num copo com água, um pedaço de pedra, tudo isso são formados por átomos, as estrelas, tudo formado por átomos. E aí vocês estão vendo no nosso slide que essa matéria é formada por átomos e o átomo formado por duas regiões, o núcleo no centro e o núcleo no centro e o elétron ao redor, na eletrosfera. E é muito importante o elétron devido à eletricidade. Professor, e o núcleo, hein? O núcleo é importante nas reações nucleares, na bomba nuclear. Professor, e quem são esses jovens aí que estão aparecendo agora aí na minha tela? Esses aí, gente, foram cientistas que ao longo dos anos, baseado em experimentos, baseado em evidências, tentaram explicar como é que era esse átomo. Como assim, professor, explicar como era o átomo? Se o átomo ele tinha uma forma mais rígida, uma forma menos rígida. Por exemplo, começando aqui, vocês podem ver o primeiro é o John Dalton, depois o Thomson, depois o Rutherford e depois Niels Bohr. E vocês veem logo abaixo também os desenhos. Quando você olha aí na sua telinha, você está vendo os desenhos que foram como esses cientistas imaginavam que fosse o átomo, tá? Então o átomo você vê de uma estrutura rígida e vai passando por uma estrutura com elétrons dentro, com prótons, com núcleo. Então até chegar no último desenho, como vocês estão vendo ali, que o último desenho já é o modelo atual, que não considera o átomo, gente, uma estrutura altamente, vamos dizer, não rígida, uma estrutura com vários pontos. Esses pontos que vocês estão vendo aí na última figura é justamente a eletrosfera. Então o elétron que eu falei para vocês antes, o elétron pode estar em qualquer lugar daí. Tá? Esse é o modelo atômico atual. Isso aí foi como esses cientistas imaginavam que fosse o átomo, tá bom? Modelo de Bohr, professor. Por que a gente vai começar pelo modelo de Bohr, hein, Tite? A gente vai começar pelo modelo de Bohr pelo seguinte, porque o modelo de Bohr, ele é o modelo, vamos dizer assim, antecessor ao modelo atual. E o modelo atômico atual pegou muito do modelo de Bohr. O modelo de Bohr foi baseado na mecânica quântica de Max Planck, que dizia o seguinte, que a luz se dava em pequenos pacotes de energia. Então, o modelo de Bohr é o chamado modelo quantizado. Por que, professor? Modelo quantizado. É modelo quantizado, gente, no que se refere a entender que a energia ela se dá sob diferentes valores de energia, vamos dizer assim. Essa energia ela acontece com diferentes valores. Por isso que você tem nos espectros, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, você tem no espectro de emissão dos elementos a comprovação disso. Você nota cores diferentes, espectros diferentes, porque os elétrons eles têm essa energia diferente. Você nota mais embaixo aí, no nosso slide, logo mais embaixo você tem a linha espectral do hidrogênio, que você já nota a do sódio em cima já é diferente, que é diferente da luz branca. Então esse espectro ele identifica os elementos químicos. Tá? Então o Bohr ele usou muito essa parte aí da energia, da luz. O modelo de Bohr é totalmente baseado nisso. E ele fez essa ideia da quantização da energia. Em outras palavras, segundo Bohr, cada elétron no átomo tinha sua própria energia, dependendo da sua camada. O modelo de Bohr propôs, relacionado à eletrosfera, os elétrons. Então, os elétrons na eletrosfera, cada um com a sua quantidade de energia. E aí vocês estão vendo o modelo de Bohr, gente, baseado nos espectros,
E nas camadas, camada K, L, M, N. Calma, professor, não entende não. Como é que é isso? Resumindo o modelo de Bohr, gente, foi um modelo que se baseou no estudo da energia dos elétrons. E essa energia dos elétrons, o Niels Bohr usou de que forma? Ele relacionou isso com a eletrosfera. Então ele pegou a eletrosfera, vamos dizer assim, e dividiu em várias partes. Então quando ele dividiu a eletrosfera em várias partes, a eletrosfera ficou formada em camadas. Isso para explicar por que os elétrons tinham energias diferentes. E aí vocês estão vendo a figura do modelo de Niels Bohr, o átomo dividido em camadas, tá? E foi o modelo fundamental para o modelo atômico atual. O modelo de Summerfield, logo após o modelo de Bohr, ele, devido a um maior estudo dentro dos espectros, o Summerfield, gente, ele deu a ideia de camadas, Bohr, Summerfield, subcamadas, subníveis. Ô professor, e o que foi que esse cara observou? Olha o que ele observou, gente. Ele observou, o Summerfield, que os elétrons, eles estariam não em camadas, mas em subcamadas. Vocês notam aí na figurazinha, ó, saindo o espectro, aqui na imagem, saindo o espectro de emissão, tá ok? O espectro formado, as camadas, segundo Bohr, e aí quando, devido ao estudo mais avançado, notou que essas camadas eram formadas por subcamadas. Você nota ali na lupazinha, ó, quando a lupazinha ela dá o zoom ali na camada, ó, mostra que uma camadazinha, ó, formada por subcamadas. Então isso daí foi a ideia dos subníveis de energia. Então cada vez mais a gente aprofundando, a gente entrando mais na estrutura atômica. Então, só para a gente dar uma resumida até agora. Professor, a gente está falando de quê? A gente está falando do átomo. Professor, e o átomo formado por quê? Por um núcleo com próton e nêutron e na eletrosfera os elétrons. Segundo Bohr, a eletrosfera é formada por camadas. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. Posteriormente, Summerfield notou que essas camadas seriam formadas por subcamadas ou subníveis, as quais o Summerfield comentou que seriam denominadas de S, P, D e F. E já que a gente está falando disso, gente, os subníveis eles têm um máximo de elétrons, claro. Não é chegar e colocando todos os elétrons, não. Os elétrons eles estão distribuídos nos subníveis. Vocês notam aí na nossa imagem aí embaixo. Ó. O subnível S comporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14 elétrons. Diagrama de Linus Pauling. Quem foi esse camarada, professor? Linus Pauling, um dos maiores químicos do mundo. O Linus Pauling, ele também estudava a estrutura atômica, as ligações químicas, e ele, vamos dizer, concebeu uma forma de distribuir esses elétrons, porque a gente tem agora eletrosfera, a gente tem camadas e tem subcamadas. Mas como é que está a ordem disso? Qual é a ordem disso? Dessas camadas, dessas subcamadas. Então Linus Pauling criou o diagrama de Pauling, que é esse famoso diagrama que muita gente conhece, né, começando ali no 1S, 2S, depois 2P, 3S. Professor, e o que danado são esses números à frente aí? O 1, o 2, o 3. Esses números à frente são as camadas. O S, o P, o D e o F são os subníveis. E esse número de cima que vocês estão vendo, o P6, o D10, é o máximo de elétrons que comporta aquele subnível. Tá? Então, o máximo de elétrons de cada um. A representação gráfica desse diagrama indica a ordem energética, como eu disse a vocês, é a ordem de energia dentro da eletrosfera, né, dessas camadas, desses níveis. E aqui, gente, vamos dizer assim, uma legenda para você entender como é que funciona. Ó. Tá vendo? Tá vendo aí no seu vídeo agora. O número da frente, o 3, é a camada ou nível. Então, quando a gente diz 3, significa que aquele elemento, que aquele átomo tem 3 camadas. O D significa o subnível D. E o 8, esse númerozinho que é um expoentezinho, entre aspas, claro, é um número de elétrons. Então, quando você vê um negocinho desse, você não vai se assustar mais. Você vai ver direitinho aí, 3D8, tá? Distribuição eletrônica nos subníveis, gente. Professor, como assim distribuição eletrônica? A gente está falando dos elétrons. Então, eu disse para vocês que tem uma ordem de distribuir esses elétrons. Mas como é que distribui? A gente vai seguir os diagramas. Ou, melhor dizendo, o diagrama de Pauling. Ô, professor, mas como é que eu faço essa distribuição? Pô, o nome é distribuição eletrônica. Então, a gente tem que saber os elétrons, gente. É óbvio. Mas para saber os elétrons, a gente tem que saber os prótons. Então, pelos prótons, a gente sabe os elétrons e faz a distribuição eletrônica, ok? Aqui o diagrama novamente, o diagrama de Linus Pauling. E aqui um exemplo para vocês, ó, o exemplo do magnésio. O magnésio
tem um número atômico 12, 12 prótons. Se tem 12 prótons, tem 12 elétrons. Ele está neutro, então o número de prótons igual ao número de elétrons. E a gente vai seguindo aí, vocês podem ver na tela de vocês, que fazendo a distribuição, ó, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2. Então a gente está fazendo até chegar no número 12. Você pode somar os expoentezinhos, que vai dar 12, gente. Então é só seguir o diagrama. O diagrama sempre na sequência, na diagonal, tá ok? Professor, antes de você continuar, repita aí para nós, com certeza. Então, gente, olha, a gente está falando, repetir tudo, tá bem pausadamente, com mais calma. A gente está falando do átomo, tá ok? O átomo está presente em tudo, mas o átomo não é a menor parte da matéria. O átomo tem o próton, o nêutron e o elétron. Agora a gente está se aprofundando no estudo da eletrosfera. A eletrosfera dos elétrons. Esses elétrons estão num lugar chamado eletrosfera, que segundo Bohr é formada por camadas, que posteriormente Summerfield comentou que essas camadas eram formadas por subcamadas, e posteriormente uma organização dessas camadas, que foi o diagrama de Linus Pauling em relação a isso. E aqui nesse slide, mostrando como se faz essa distribuição eletrônica, tá? Seguindo o diagrama sem nenhum erro. Professor, o que danado é o subnível mais energético, a camada de valência ou camada mais externa, como alguns chamam? Ô Titia, isso é difícil? Não, gente. Olha aí, ó, no seu slide, ó, na sua tela. Subnível mais energético é o último subnível. Você fez lá a distribuição, 1s2, 2s2. O último é o mais energético. Professor, e a camada de valência ou mais externa? Por que fala-se tanto nos livros? Eu não sei qual a importância disso. Pois, gente, eu vou dizer para vocês. A camada de valência ela é tão importante porque é por ela que os átomos se ligam. Aí você diz, sim, professor, e daí que eles se ligam? Eles se ligam para formar tudo que existe no mundo. Por isso que é tão comentada a camada de valência. Ô professor, essa camada de valência, hein, é o maior número para o nível. Então o nível é aquele númerozinho que vem na frente. Pode ser a última ou não. Vou mostrar aqui o próximo que aí vocês vão olhar na campanha na tela de vocês. Pronto, gente, está aí a distribuição do elemento escândio. Um metal de transição. O escândio, gente, você seguindo a ordem energética, que é essa de cima, a ordem energética é do diagrama de Linus Pauling, tá? Então, seguindo essa ordem energética, a gente tem o último, ó, 3D1. O 3D1 é o subnível mais energético. Por quê, hein, professor? Porque ele é o último. O último é o subnível mais energético. Mas, professor, e a camada de valência que você disse? Não é a camada mais externa, não é a última? É a última quando a gente faz a ordem numérica, a ordem geométrica, que é a que vocês estão vendo embaixo, ó. Tá vendo? Quando a gente segue a ordem energética, às vezes acontece do 4 vir antes do 3, do 6 vir antes do 5, porque ali é uma ordem energética, né, dos subníveis. Mas quando a gente organiza matematicamente por ordem normal, convencional, então a gente tem a camada de valência, que é a última ali, ó, camada 4. Então a camada de valência é a 4, o subnível mais energético, que é o último, 3D1. Tá ok? Facinho. Agora vamos falar do modelo atômico atual. Professor, o modelo atômico atual foi aquele que você mostrou que não tem um lugar certo, que o elétron podia estar em qualquer lugar. Esse mesmo, gente. Ó, o modelo atual ele foi baseado em 3 princípios. Dualidade da matéria, de de Broglie. Elétron considerado uma partícula-onda. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, conceito de orbital. Ô, Tite, o que danado seria o orbital? Segundo Heisenberg, a gente não consegue identificar ao mesmo tempo a posição ou a velocidade do elétron. Ou acha um ou acha o outro. Então, o mais correto, segundo Heisenberg, é a gente considerar como a eletrosfera não sendo um lugarzinho definido que o elétron ficaria girando. Mas a eletrosfera, gente, seria formada, sabe por quê? Na verdade, é qualquer região ao redor do núcleo. Então, aquela região de máxima probabilidade de se ter o elétron foi chamada de orbital, que não é órbita. Segundo Bohr, eram órbitas. O modelo atual não usa órbita, usa orbital. E por último, para fechar o modelo atômico atual, um modelo totalmente matemático, probabilístico, as equações de onda de Schrödinger, que segundo ele, essas funções de onda seriam baseadas na dualidade da matéria de de Broglie, né? O elétron agora não é só considerado uma partícula. Ele é considerado uma partícula, mas também uma onda, dependendo da situação. E agora a imagem que vocês vão ver, a comparação entre os modelos, entre o modelo de Bohr e o modelo atual. E aí vocês notam, gente, um gifzinho, tá vendo a imagem? Você nota que no modelo de Bohr, que é esse que você está vendo na sua tela à esquerda, você nota que o elétron ele sempre está num lugarzinho só, girando. Pode notar no modelo de Bohr. No atual, que é o da direita, você não nota isso não. Você nota que o elétron ele está em várias posições.
Pode notar aí, fera, aí. Você nota que ele está perto do núcleo, tem hora que está um pouco mais longe, tem hora que está mais perto. E no modelo de Bohr não, ó. Isso é a diferença da órbita para o orbital, que é o que caracteriza o modelo atômico atual, tá ok? Números quânticos, professor. Ai, professor, esse assunto é ruim. Não, gente, esse assunto é muito bom, rapaz. Um assunto bom que, na verdade, você vai atribuir números para o elétron, que identifica a energia desse elétron. E isso está aí na tela, ó. Números quânticos são números associados à energia do elétron. Professor, e como é que é isso? Os elétrons são caracterizados por 4 números quânticos. Tite, que 4 números quânticos são esses? Os 4 números quânticos são o número quântico principal, secundário, magnético e número quântico de spin. N, L, M e S. Mas, professor, não é número? E por que você botou letra? É porque essas letras elas vão indicar 4 números. Cada letrinha dessa, o N, o L, o M e o S, cada 4 letrinhas dessa vai indicar um número para a gente. Então a dúvida é, professor, como é que eu sei o número quântico, hein? É facílimo, principalmente os dois primeiros, o N e o L. Então o que a gente vai ver agora? Ó. Número quântico principal se refere ao nível de energia, ou seja, a distância do elétron ao núcleo. Então, gente, é as camadas, aquelas camadas que o Bohr tinha falado, K, L, M, N, O, P, Q. Está aí na tela, ó. Então, o valor do número quântico principal é a camada, vai de 1 até 7. Número quântico secundário ou azimutal. Esse número quântico, gente, ele se refere aos subníveis. Então, cada subnívelzinho desse vai ter um número para ele. Quais são, professor? Está aí na sua tela. Olha aí, ó, o subnível S, o valor é 0. O P, o valor é 1. O D, o valor é 2. E o F, o valor é 3. Tá? Então, a gente viu até agora 2 números quânticos. Espera aqui. A gente viu o número quântico principal, representado por N. E a gente agora está vendo o número quântico secundário, representado por L. Facinho, né? O número quântico principal de 1 até 7 e o número quântico secundário 0, 1, 2 e 3, facílimo. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Vamos falar agora do terceiro número quântico. Esse terceiro número quântico é o número quântico magnético. Mas, professor, o número quântico magnético? Ele fala agora, gente, dos orbitais. Vocês não estão notando que segue a sequência, camadas, subcamadas ou subníveis e agora o orbital. Tudo onde está o elétron. Então, o número quântico magnético, pessoal, ele está associado aos orbitais. Tá? E os orbitais, por sua vez, estão associados aos subníveis. Por isso que esse valor do M ele vai depender do subnível. Vai depender, o seu valor, no caso, vai de menos L até mais L. Olha aqui no nosso quadro. Ó. Esse quadradinho aí que vocês estão vendo, gente, pode notar, ó, tem ali, vou só mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó. Subnível S, L igual a 0. Como não tem nem menos 0 nem mais 0, então o valor de M é 0. Nota ali no terceiro quadradinho, ó, tá vendo? No terceiro quadradinho da nossa tabela, é 0. Aí você olha o outro, professor, me explica aí o P. P, quando é P, o L é igual a 1. E você nota aí na representação, que é o quadradinho do meio, né, essa partezinha do meio, que vai de menos 1 até mais 1. De menos 1 até mais 1. Então o valor do M pode ser qualquer um desses três. Professor, e o D? O D é 2, L igual a 2. Então vai de menos 2 até mais 2. Você nota aí no quadradinho do meio, ó, de menos 2 até mais 2. E o valor de M pode ser qualquer um desses. Então, resumindo, pessoal, o número quântico magnético, ele se refere, na verdade, ao orbital. Mas o orbital depende do subnível. Né? Cada subnível tem um orbital, um número de orbitais. E a gente representa o orbital por esse quadradinho aí que vocês estão vendo, tá certo? O último número quântico é o número quântico de... Desculpa, gente, saiu Ah, não, a gente está falando do magnético ainda, desculpa. Falando do número quântico magnético, ele fala agora vamos dizer assim, da forma desse orbital. Professor, é a forma desse orbital. Olha aí, gente, o desenho do orbital como é. Isso aí foi obtido a partir das equações de onda, né, das funções de onda. Tá? Então, esse daí seria o orbital S, o primeiro, e os outros orbitais P. Você nota que a forma é diferente, né? O orbital S é o orbital esférico, e o orbital P é uma forma de um haltere, né, de um duplo haltere.